Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Falando Daquilo de hoje, examinando mais um caso clínico de Freud, desta vez a análise da fobia de uma criança de 5 anos, conhecido como o caso do pequeno Hans, que está publicado no volume 10 da Sigmund Freud, Obras Completas, e que veio a público em 1909. Esse é um caso que é uma espécie de paradigma para a clínica com crianças, mas que não foi propriamente atendido pelo Freud. O que acontecia é que um amigo interessado em psicanálise, que era o pai do pequeno Hans, trazia novidades e as conversas que ele tinha com o filho, e o Freud discutia o que estava acontecendo com esse pai, uma espécie assim de supervisão, e eu por 2 vezes tenho um encontro presencial com o pequeno Hans. É um caso em que uma criança começa a desenvolver um temor a sair de casa. E ela não quer mais sair de casa, e isso acontece depois do nascimento de uma irmã, a Hannah. Ele começa a ficar amuado e a erguer essa barreira de proteção, até que se descobre que ele não quer mais sair de casa, porque ele não consegue, porque lá fora existem cavalos, e ele tem muito medo dos cavalos. E, portanto, é preciso resolver o enigma de por que ele, que gostava tanto de cavalos, que desde pequeno, em Viena naquela época, o transporte público dependia de charretes, os cavalos eram uma parte da vida das pessoas, havia uma relação muito afetiva com esses animais, mas o pequeno Hans, que gostava de cavalos, de repente passa a sentir muito medo em relação a eles. O Freud pergunta a ele o que ele associa com cavalos, né? E ele diz, olha, os cavalos mordem. Os cavalos, eu me lembro uma vez, um cuidador de cavalos disse, olha, não coloque sua mão muito perto da boca dele, porque eles mordem. E o Freud intui que aquilo pode ser um protótipo para o sentimento de ameaça corporal que tantas vezes a gente encontra na clínica, ligado à fantasia, né, de castração. Ou seja, o temor de perder os dedos é um símbolo do temor de perder uma parte qualquer do corpo, ou, por exemplo, no caso do Hans, o seu pênis. E a conversa, de fato, evolui para essa parte do corpo, porque o Hans traz mais e mais elementos da sua investigação sobre a sexualidade, da sua teoria sexual infantil. E essa teoria passa, num dado momento, pela pergunta, será que todos os seres têm Vivi-Macher, o pipi que faz alguma coisa, né? Por que será que Hannah não tem um faz-pipi? Será que a mãe tem um faz-pipi? Ou o pai? Como ele adquiriu o seu faz-pipi? Se ele tem um faz-pipi, será que ele poderia perdê-lo? O seu próprio faz-pipi? E é aí que entra então a função simbólica do cavalo como uma espécie de animal totêmico, que o Freud diz, bom, quem será esse animal totêmico no caso do Hans? E numa das visitas, o Freud pede para que ele desenhe o cavalo. Veja que está aí o início, né, da ludoterapia, do uso de material gráfico para captar a expressão de sintomas e de conflitos em crianças. E o Hans desenha um cavalo e coloca na parte da boca, justamente a parte que morde, uma espécie de rachura, um rabisco. E o Freud acha aquilo muito curioso, porque aquilo se destaca no desenho, e daí ele olha para o pai e percebe que o pai ostenta um grandioso bigode. E daí ele brinca, esse cavalo parece que tem um bigode. E o Hans acha aquilo incrível, de fato, é um bigode como o do meu pai. E a partir disso, ele dá alguns sinais do desenvolvimento de uma transferência com o Freud. Ele diz, o Freud, o bondoso professor que sabe tudo, como se fosse um deus na terra, e que está dizendo coisas importantes para meu pai, e a conversa então integra a posição da transferência do próprio Freud. A gênese da fobia está ligado a um momento em que Hans
o pai e a mãe vão fazer uma temporada de férias numa cidade chamada Gmunden. E lá o pai então volta para trabalhar e de quando em quando vai visitar a família. E o Hans desenvolve, a partir daquele momento, uma ambiguidade, uma ambivalência, porque ele diz assim, eu gosto quando eu fico com minha mãe, eu gosto quando eu fico sozinho com minha mãe, eu gosto quando eu vou para a cama com minha mãe, dormir só eu e ela, eu gosto quando ela me lava, quando ela me limpa, quando ela me toca. Ou seja, uma série de declarações que estão falando da passagem desses cuidados que as mães e os pais têm com os seus filhos, mas que são cuidados que também vão se infiltrando a partir de um determinado momento numa relação sensual, numa relação de descoberta de prazeres, de toques. E o Hans está com essa descoberta e, ao mesmo tempo, começa a perceber que existe uma figura que interdita, uma figura que atrapalha, porque quando vem o pai, elas não dormem juntos. Até hoje a gente sabe que não é uma prática muito sensata essa de promover, né, de dormir assim com os pais, ou com a mãe, com o pai na cama deles. Nesse momento acontecem então os primeiros sonhos de angústia. O pequeno Hans começa a acordar à noite, com medo do cavalo, ele sonha com o cavalo, a fobia começa a ganhar mais e mais terreno para ele. Por quê? Diz o Freud, a fobia é uma espécie de solução, de sintoma primário que ele está construindo para entender qual é o lugar dele entre o pai, a mãe, Hannah e ele. Bom, ele parece estar funcionando em torno de uma fantasia de que o pai que ele gosta, que ele admira, que é um grande companheiro de jogos, que é um grande protetor, é também aquela figura com quem ele tem sentimentos hostis. É também aquela figura que ele queria que fosse embora e nunca mais voltasse. E o nascimento da irmã, ele entra aí como o quê? Como uma espécie de símbolo ou como uma espécie de signo que diz a ele que, olha, existe uma diferença no corpo, uma diferença que remete à sexualidade, né? Então ele entende que Hannah, e ele vê a Hannah numa bacia com sangue, ele diz isso deve ser uma coisa assim, quando a Hannah nasce, né? Isso deve ser uma coisa agressiva, isso deve ser uma coisa que ofende o corpo, e ele lê isso então como um elemento para a sua fobia. Na medida que eles vão falando sobre esse medo fóbico, a fobia também vai se transformando. Isso é muito interessante, isso acontece realmente na clínica. E ele passa não apenas a ter medo do cavalo, mas ter medo do cavalo quando o cavalo está com uma carroça. E ele tem medo que o cavalo se desacople e vire a carroça numa curva. E ele tem medo que, bom, a carroça e o cavalo e a carroça. E se lê que isso é um progresso de simbolização, porque a carroça parece estar representando então a mãe que se encaixa, que se liga, que se funde com o pai e que passa a ser um protótipo da sua angústia. Isso não deve acontecer. Quando isso acontece, eu sinto medo. A partir daí começa a ficar claro como o pequeno Hans pode progredir na sua descoberta sobre o desejo e ao mesmo tempo tratar a sua fobia. A sua fobia ela tem uma relação com fantasias. E é justamente quando ele chega na fantasia do encanador, ou seja, de que a gente pode estar numa banheira, lembra da banheira da Hannah, e vem um encanador e ele atarracha ou ele desatarracha um cano. Ou seja, uma alusão a ele põe e ele tira um pênis de um corpo. Essa simbolização, imaginarização, dada por uma fantasia expressa, parece ter, então, finalmente uma função de solucionar a fobia e ele, bom, passa a poder ir para a rua, se reconcilia com os cavalos e isso mostra então a eficácia das conversas que ele estava tendo com o pai, atravessado e apoiado pelo Freud. Bom, gente, esse é um caso então que mostra a relação, né, da fobia com o complexo paterno.
A fobia com o complexo de Édipo, a fobia com o complexo de castração, que são descobertas cruciais para Freud dos anos 1909 e 1910. O caso se encontra no volume 10 das obras completas em português. Para receber mais fragmentos fóbicos e equinos no nosso Falando Daquilo, clique aqui no Aqueronta Movebo e continue com a gente.